Não foi fácil. Eu confesso que eu criei coragem, motivação interna eu tenho. Eu sei que a motivação externa contribui muito para o meu crescimento, mas motivação interna eu tenho. E eu criei coragem para gravar esse conteúdo. E pelo tema, eu tenho certeza que você criou já aquela curiosidade, expectativa. O que aconteceu? O que levou o Jussivan, que chegou aqui tão empolgado em 2022, completando 4 anos agora, tomar essa atitude de abrir mão de tudo? Eu confesso para ti que se você caiu de paraquedas, já dá aquele joinha aqui no meu conteúdo, compartilha para 2 colegas. Se fizer sentido no final, você comenta, tá bom? Então vamos fazer assim. Vocês conhecem a minha história. Esse vídeo é muito curto, mas muito objetivo. E eu confesso para você que eu não sou de expor, né, a minha vida na totalidade. Até porque eu não corro me vitimizando, procurando a atenção e validação de todos. Mas eu mostro de uma forma bem dinâmica. Fiquei quase 1 ano e meio, 2 anos sem gravar conteúdo. Eu mostro de uma forma muito dinâmica, pacífica, ordeira, a realidade de uma família de imigrantes que recomeça aqui em Portugal, né? E você sabe que eu não recomecei com muito dinheiro. Recomecei com um valor suficiente, porque eu entendo que você não pode temer, não é a ausência de recurso. Você tem que temer a ausência de direcionamento e da voz de Deus. Quando você já não tem mais a presença de Deus, aí você pode temer. Mas eu não posso correr. Vamos ao foco de fato. Eu decidi ir embora da zona de conforto, da zona do pessimismo, da zona tóxica, da zona de ambientes narcisistas. É verdade. Você esperava que nesse conteúdo eu ia declarar que estou indo embora de Portugal? Eu reconheço. Portugal não é um dos melhores países do mundo para se recomeçar. Portugal não é um dos melhores países do mundo que tem um salário muito elevado aqui na União Europeia. Mas eu volto a dizer, eu amo esse país. Como em qualquer país do mundo, existem pessoas xenofóbicas, existem pessoas tóxicas, existem pessoas preconceituosas, existem pessoas que, em vez de te aproximar do seu propósito, querem te amarrar. Porque eu entendo que quem mais tenta te parar é quem já está paralisado há muito tempo. Eu sei que existem alguns pontos a melhorar aqui em Portugal, como em qualquer país do mundo. Mas eu estou integrado à cultura, respeito, sim, a cada cidadão desse país. Confesso que tem alguns que me traz descontentamento, mas nós como cristãos, nós sabemos como administrar, né? Não adianta eu ter o fruto do Espírito e não colocar em prática, que é o domínio próprio, a temperança. E assim nós vencemos. Existem altos e baixos. E por que eu gravei esse conteúdo? E de uma forma muito transparente, sincera e ordeira, eu quero motivar você. Eu quero motivar você a parar de guardar os testemunhos negativos. Eu sei que todo imigrante que aqui em Portugal está declara essa verdade, que o melhor país do mundo para se viver é no seu país de origem. Não é fácil o recomeço. Eu sei que em Portugal hoje o salário, estou falando de 2026, o salário mínimo é 920, mas o imigrante que tem foco, o imigrante que veio empreender, o imigrante que veio construir uma história com Deus, dar uma condição melhor de vida para os seus familiares, ele não tem que alimentar a ideia que vai manter um lar somente com o mínimo. Ele tem que entender que quem vive aqui nesse país somente como funcionário não consegue, em curto prazo, adquirir uma casa própria, um carro em um padrão que você não se preocupe com tanta manutenção em curto período. Mas quando você tem um propósito, você tem uma meta, você tem um desejo, um planeamento, planeamento é como diz o português, um planejamento específico
e é resiliente, com responsabilidade e disciplina, você consegue. E por que que eu fiz questão de colocar esse tema para esse vídeo? Eu decidi ir embora. Embora da zona de pessimista, embora da zona de conforto. Eu decidi ir embora de ambientes tóxicos, de pessoas narcisistas, manipuladoras, possessivas. Quando você faz isso, você entende que a sua visão começa a se ampliar. E muito Deus tem a realizar, a fazer, e muito Deus quer que você acredite. Sabe por quê? Deus não desiste de você. E Deus já conhece o futuro da sua família, Deus já conhece o futuro da sua história, seja aqui em Portugal, na Espanha, na França, o braço já cansou um pouquinho. Deus conhece a sua realidade, Deus sabe o potencial que você tem para chegar. Nesses 4 anos foram desencontros, foram acertos, foram erros, foram projetos que nesse meio tempo foi iniciado de uma forma imatura, né? E eu confesso para vocês que teve um momento, sim, teve momentos que eu confesso. Eu fui trabalhar na França algumas vezes, 2 vezes, por um curto período voltei, né? Tive a oportunidade recente de ir à Irlanda, me apareceu também a oportunidade de ir à Suíça. São países que eu citei que pagam 2, 3, 4 vezes mais do que Portugal. Entretanto, os planos de Deus será sempre maior do que o meu. Sabe por quê? Antigamente eu fazia assim: Pai, Deus, meu Criador, meu Senhor, faz-me eu viver, né, os meus sonhos. Só que a minha oração tem sido diferente agora. Eu quero viver os teus sonhos. E eu sei que aqui nesse país você tem a possibilidade de adquirir bens, construir uma história com Deus. E falar com bens, falando de bens, eu não posso esquecer de uma parceira do nosso canal, que é a Luciana Crédito Alto. Sim, a Luciana. Você está pensando em financiar o seu carro? Você está pensando em comprar um novo carro? Quem sabe você teve uma negativa de uma financeira, procurou financiar em um stand e não deu certo? Procura a Luciana. O contato dela vai estar na descrição e vai aparecer também na legenda aqui. Caso você tenha interesse de financiar um carro ainda esse final de semana, é só você chamar ela pelo WhatsApp 916-654-836, tá bom? Vai estar na legenda aqui do vídeo. Eu conheço história de pessoas que tiveram negativa em 3, 4 lugares, mas quando manteve contato com a Luciana, ligou para ela, ou chamou ela pelo WhatsApp, e o bacana é que a Luciana consegue entregar em toda Portugal continental. Se é do norte, você está lá embaixo no Algarve, em toda Portugal continental, você financiando o carro com a Luciana, crédito alto, ela consegue te entregar o carro revisado. E eu vou falar uma coisa para você, vale a pena. É uma profissional de confiança que, por sinal, muitos criadores de conteúdo indicam. Luciana Crédito Alto. Abandone a inconstância. Se distancie das pessoas que não querem ver você crescer aqui em Portugal. E acredite, Deus é o maior interessado em abençoar a sua vida. O vídeo foi curto hoje. Eu acredito que essa mensagem falou ao teu coração. Eu decidi ir embora de zonas, de ambientes que estava me aproximando mais do insucesso, do fracasso, do que no lugar que eu tenho uma visão ampliada. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nesses 4 anos que aqui eu estou, eu confesso, Deus em tudo me ajudou. Jamais esqueça, acredite em Deus, acredite em você. E se você está na Ásia, no Oriente Médio, no Brasil, na África, na América do Norte, ou quem sabe aqui mesmo na Europa, em outro país, está assistindo esse conteúdo, comenta aí embaixo de onde você está, de qual cidade você está assistindo. E se você está fazendo um planejamento para vir, jamais esqueça, Deus é poderoso. Se Ele te deu uma orientação para você vir, não perca tempo, venha. Todavia, não venha despreparado. Busque
em outros conteúdos, orientações de profissionais, de pessoas que aqui já vivem. Se você quiser me chamar, não tem problema. Me chama depois, eu vou colocar o link do WhatsApp de um grupo que eu criei para orientar pessoas. Eu não faço consultoria, mas oriento pessoas a vir de uma forma preparada, com um visto específico, tá? Aqui também eu já fiz um serviço de relocation para algumas pessoas, dei uma parada, né? Porque eu estou empreendendo em outra área, mas eu posso te orientar também, posso te dar essa força, porque é a palavra de Deus que diz, o bem que você quer que alguém te faça, você precisa fazer primeiro. Então, tem pessoas aqui em Portugal que me ajudarem muito no início desse recomeço, e cabe a mim, uma semente que foi plantada, eu também plantar na vida de outras famílias, porque eu entendo que é assim que o Senhor recebe glória. Eu não estou espiritualizando esse vídeo aqui, mas o cristão, ele fala do amor de Jesus em qualquer ambiente. Eu não estou sendo chato, mas o que eu estou declarando para você é que Deus é o maior interessado em abençoar o seu novo recomeço. Acredite no poder da palavra de Deus. Acredite no seu potencial. Pratique a palavra de Deus e creia. Não fique se apegando a notícias de pessimistas. Eu sei que existe muitos criadores de conteúdo que são transparentes, realistas, que falam uma realidade desse país que eu muito amo, que é Portugal. Todavia, seja sensível à voz de Deus. Tá bom? Se esse tipo de conteúdo fez sentido, comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo esse conteúdo. Envia para 3 colegas, envia para 3 famílias que você sabe que está projetando vir a Portugal para esse novo recomeço, imigrar em 2026. Deus abençoe a tua vida.